Olá pessoal, olá a todos que acompanham aqui o conteúdo da Sociedade Chesterton Brasil. Bom, hoje aqui, né, nessa nossa conversa, considero assim, vocês têm toda a liberdade para colocarem os comentários ali, logo mais, né, na postagem desse vídeo, certo? Eu gostaria de trazer para vocês, né, um exemplo sobre a qualidade e o talento como escritor de Chesterton. Eu acho que muitas vezes aparece, principalmente nas coisas que eu falo aqui na Sociedade Chesterton Brasil, é esse valor da literatura de Chesterton em alguma medida como maneira de dar corpo, certo? Para as suas proposições, proposições que aparecem em livros como Hereges, como Ortodoxia e assim por diante. Livros que vocês conhecem, que vão trazer ideias, certo? Como Eugenia, como outros livros como esse, aqui nós temos o Essencial de Chesterton também, e várias outras obras de proposição, né? Ou seja, de proposta de ideias, né? De reflexão, até mesmo de polêmica e assim por diante, certo? Só que, para algumas pessoas, talvez cause a impressão que Chesterton coloca a sua literatura a favor das suas ideias ou da sua visão de mundo. Eu acho isso é evidente, é verdadeiro em algum grau, porém não podemos, né, reduzir a literatura de Chesterton a isso. Tá? Entre outras coisas que Chesterton ele é de fato um literato, no sentido de pessoa que produz literatura. Tá? O que late dessa literatura é evidente, vai dividir opiniões. Tá? Eu acredito que nós não podemos dizer que o Chesterton é um literato mediano, jamais um mau literato. Um bom escritor, eu acho que é ponto pacífico, mesmo que alguém discorde, ou melhor dizendo, não prefira o tipo de literatura que Chesterton produz, eu acho difícil uma pessoa sustentar que o Chesterton escreve mal. Tá? E isso já contei milhões de vezes, né? Usando uma hipérbole aqui, mas já falei várias vezes, sobre como um dos grandes escritores da literatura inglesa do século XX considerava Chesterton o maior mestre da língua vivo. Tá? Então, quando ele morreu, ele vai dizer para os seus alunos que Chesterton estava morto e agora, né, o maior escritor de língua inglesa vivo era o P.G. Wodehouse, certo? Então, Chesterton era considerado já no seu tempo um dos grandes mestres da língua, e essa maestria na sua forma de usar a língua inglesa apareceu tanto nos seus artigos, como polêmicas, como proposições, como nas suas reflexões de tom mais filosófico ou até mesmo com possibilidades teológicas ali, certo? Inclusive, se nós pararmos para pensar, nós vamos ter o Chesterton se aventurando, até mesmo no campo da biografia, tem várias biografias de Chesterton, conversamos já sobre isso, inclusive, nas lives feitas no mês passado, né, no mês de Chesterton. Então nós falamos sobre esse aspecto do Chesterton biógrafo. Mas é impressionante como essa qualidade literária dos seus textos aparece, inclusive, quando ele não está fazendo literatura. Mesmo quando escreve, por exemplo, uma biografia, que é um estilo de escrita, que nós esperamos que surja ali muito mais elementos relacionados a dados, fatos e datas e coisas do tipo, parece que falta algo de consistente ali em relação a essas coisas, certo? Mas o que acaba muitas vezes sendo passado ao alto por uma outra coisa. Como comentava, junto com o Júnior numa das lives que nós fizemos, Chesterton ele vai escrever uma biografia muito mais próximo, né, daquilo que nós poderíamos chamar de um ícone, do ponto de vista dessa iconologia, eu chamo assim dessa forma, mas uma forma de fazer a arte, ou mesmo a técnica, né, a ciência de fazer ícones, né, do mundo bizantino, oriental, é muito mais próximo disso que Chesterton faz nas suas biografias, do que propriamente fazer um retrato, no sentido o renascentista ou o realista da palavra, certo? Alguma coisa que estaria mais próximo das fotografias do que propriamente, né, de um elemento simbólico. É claro que a gente sabe que tanto o retrato, né, pintado, que busca reproduzir tal e qual eu vejo a pessoa, traz elementos, né, de cor, de forma, de luz e sombra, que tem sim um aspecto simbólico, e isso é inclusive possível de ser reproduzido por aquelas pessoas que dominam, né, a fotografia como arte, não somente como técnica de, né, registrar o momento e assim por diante, tá? Mas o peso simbólico dessas coisas é muito menor.
né? Então a gente tem, por exemplo, nos ícones um peso muito maior. Da mesma forma, as biografias que Chesterton escreve têm muito esse tom de ir ao âmago e tentar dar aos leitores aquilo que Chesterton ao menos acredita ser o sentido daquela biografia que ele, né, está ali escrevendo, o sentido daquela vida que ele está agora biografando. Tá? É claro que, e isso, por favor, né, não invalida de maneira nenhuma, muito pelo contrário, tá? Essa coisa das biografias clássicas, vamos chamar assim, as biografias habituais, que é como pouquíssimas pessoas têm o talento de fazer o que Chesterton faz. Se alguém tentar fazer o que Chesterton faz nas suas biografias, na maioria dos casos vai conseguir fazer uma má biografia. Não uma biografia boa, porém diferente, distinta, né, exótica até mesmo, poderíamos dizer. Vai fazer uma má biografia. Uma biografia que não vai ter nem o quilate, né, filosófico e nem da arte da escrita de Chesterton, e tão pouco aquilo que nós buscamos numa biografia, que é saber onde o cara nasceu, quando o cara casou, quando o cara morreu, o que o cara fez da vida. Eu até comentava naquela live que uma vez eu me deparei com uma biografia que simplesmente ficou em certos voos pretensamente literários, mas não me deu o que eu precisava, né? Que eram as datas em que as coisas que eu precisava relatar no apanhado biográfico que eu queria fazer, né? Na verdade não era sobre o biografado daquela obra, mas aquele biografado daquela obra que me deixou na mão, ele tinha um papel na, né, breve biografia que eu estava escrevendo. Então, né, o que aconteceu ali foi o seguinte, não atendeu nem a um objetivo nem ao outro, né? Não tinha nenhuma escrita extraordinária, não me dava nenhum grande voo, né, ontológico, metafísico, quer que seja, e não me dava aquilo que é o básico da biografia, que são os dados. Tá? Então, quase dá para dizer que a maneira do Chesterton se expressar, talvez alguém pudesse dizer assim, o que é o Chesterton, né, enquanto escritor? Vocês já devem ter se deparado com esse problema, que é claramente o problema de encaixar o Chesterton em algum lugar, tá? O homem em si, e aqui, né, essa piada chega a ser um clichê, era, né, naturalmente difícil de encaixar em algum lugar pelo seu tamanho. Mas ainda a biografia, a produção intelectual, né, e os diversos campos para onde ela se espraiou é de tal monta que também é difícil encaixar o Chesterton em qualquer campo. Mas a gente pode pensar que a arte poética ou a poética em si, que transcende a poesia enquanto estilo, né? Que... Corta, Williams. Então, falando da arte poética em si, que transcende a coisa da mera poesia, né? Que podemos definir de maneira muito simples, que é escrever especialmente cuidando os ritmos, né, segundo uma determinada métrica, que pode ser aliterativa ou então, né, que lide com o pentâmetro iâmbico, a rima, o decassílabo heróico, assim por diante. Isso também faz parte da arte poética. Mas a poética em si, desse uso belo, né, da língua, uso reto e uso belo da língua, certo? Então, esse tipo de qualidade me parece que é meio que um ponto fundante de todas as escritas do Chesterton. E eu poderia ir mais longe. Talvez, se eu pudesse encaixar o Chesterton entre todas as questões das 7 artes liberais, eu falaria com mais tranquilidade do Chesterton como gramático, certo? E a partir dessa gramática de todo o resto. Chesterton dominaria, né, ou pelo menos claramente tinha vários conhecimentos que abrangeriam todas as outras artes liberais, tá? Porém, me parece que essa apropriação plena da língua, né, que se espraia não só pelo conhecimento do reto uso gramatical, no sentido de gramática enquanto lei da língua, mas a questão do sentido das palavras, né, a relação entre elas, a relação entre os símbolos, a relação entre a palavra enquanto um significante também, né? Ou seja, por que usar essa palavra e não um sinônimo? Tudo isso estava envolvido em Chesterton. Tá? Por isso que ele pode ser reconhecido no seu tempo como um dos grandes homens, né, ou o maior homem no domínio da língua natal dele, que era, né, o inglês. Tá? Então a gente está diante disso. E isso se apresenta, a gente poderia dizer, pode um gramático ser um mau escritor, né, de literatura, né? Eu acredito que não é uma impossibilidade. Porém, no caso de Chesterton, ele é um homem que eu acredito que chegou, né, ao ápice e transbordou, tá, em questão do domínio da língua inglesa. Tá? É evidente que Chesterton não é o limite da língua inglesa.
tá? Mas Chesterton, ele é um dos caras que eu acho que ampliou, né, as possibilidades do uso da língua inglesa. Tá? É uma impressão que eu tenho. Aqui eu tô jogando impressões, né? Rodrigo, mas qual é o referencial acadêmico seu para dizer esse tipo de coisa? Gente, desculpem, tá? Eu não fiz um estudo, e aqui também eu não estou falando com ironia. Existe sim, se nós falamos em acadêmico, daquele esforço que goza do uso de uma ciência e um método a partir das luzes da razão, né, e dos ideais próprios de cada ciência, e tem como sim fazer um estudo desse tipo e chegar perto de provar, né, isso que eu estou falando, mas eu não fiz nenhum estudo nesse sentido, mas é uma impressão que eu tenho, é difícil, principalmente quem já teve contato com a língua do Chesterton, com a escrita do Chesterton em inglês, vai perceber algumas dessas coisas. Vai ter algumas impressões muito semelhantes às minhas, muito provavelmente. Pelo menos alguns malucos como eu vão pensar, né? Vão ter alguns malucos pensando como eu, né, em relação à escrita de Chesterton. E Chesterton dominava também a poesia e dominava também a questão da descrição literária, pensando a literatura, né, como essa possibilidade que eu tenho de transmitir uma experiência. Quer dizer, eu não transmito só um conhecimento, né, uma gnose, uma cognição, né, um entender o drama do cara. Por exemplo, é muito fácil de ser assim. Qual era a dificuldade, né, que Master McGrath se encontrava? Master McGrath estava pendurado, né, num penhasco, né, no último grande monte do Donegal, né, que é uma região da Irlanda. Bom, tirando os floreios, o nome do cara, a região da Irlanda que eu falei, vocês entenderam que o cara está pendurado, certo, num penhasco em algum lugar, tá? Essa é uma experiência que a maioria de nós conhece. E a gente diz, opa, está numa enrascada, né? Essas coisas todas. Só que existem N detalhes dentro dessa história, que pode ser desde a força do McGrath em si, se ele era um homem capaz de existir durante muito ou pouco tempo, aquela coisa toda, o quanto ele era satisfeito com a própria vida ou insatisfeito com a própria vida, o quanto ele era um homem corajoso ou não, o quanto ele tinha sagacidade ou não para sair daquela situação, o quanto ele talvez esteja segurando com uma mão ou duas. Bom, vocês já perceberam, existem muitas coisas. Quando eu digo que alguém está pendurado num penhasco, ainda que eu dê o nome e o local onde o penhasco está, eu muito pouco estou dando para vocês, né, a possibilidade de participar de uma experiência humana. Porque, na verdade, isso é uma experiência que eu dei os elementos genéricos dela. Tá? Existem muitas formas diferentes de estar na mesma enrascada, tanto pelas coisas externas como nas coisas interiores. O objetivo da literatura não é esse. O objetivo da literatura é, tanto quanto, né? Aliás, o objetivo da literatura é me dar Pra mim é isso, certo, gente? Porque senão daqui a pouco a gente reduz a literatura, a gente acaba quase... A gente vai dizer que é ilusório, tá? A diferença entre a literatura e as ciências que nos propõem um conhecimento específico, tá? E isso é mentira, certo? Não é ilusório. Existe uma diferença ontológica entre o que se faz na literatura, ou pelo menos o que se faz quando se verdadeiramente quer se fazer literatura, e o que se faz quando, por exemplo, eu quero ensinar, certo? Qualquer coisa, inclusive como ensinar alguém a escrever bem literatura, tá? Por si, ler um livro, né, ler livros não torna, ou ler muitos bons livros, não torna alguém, por isso, um ótimo escritor de literatura. Existe uma hora que um sujeito precisa, no mínimo, fazer uma síntese, nem que seja uma síntese prática, ou seja, né, pegar e repetir e tentar emular muitas e muitas vezes as técnicas de escrita de literatura daqueles livros que ele leu, tá? E isso a gente vê claramente, esse é o caminho dos grandes literatos durante muitos séculos. Se vocês forem perceber, me vem à cabeça agora, né, falando, né, de um compatriota do Chesterton, que é o Chaucer, a gente vê claramente. Primeiro ele começa a emular o estilo mais próximo dele, que é o estilo francês de literatura. Depois disso, ele vai começar a emular aquilo que estava efervescendo no Renascimento italiano, né, principalmente com a figura de Boccaccio, tá? E o seu Decamerão. Para depois, a partir desta síntese, né, daquilo que ele aprendeu a escrever, vamos dizer assim, que os rudimentos da escrita literária ele aprendeu do estilo francês, o aprimoramento dos temas, uma certa lascividade, aquela retomada de algum sabor daquilo que se fazia na literatura profana pré-cristão no mundo antigo, ele vai retomar, ele vai pegar dos italianos, até chegar àquilo que era próprio dele como um homem inglês, né, e na vida dos ingleses. Tanto é que vários dos contos, né, do The Canterbury Tales
né, ou seja, dos contos de Cantuária, eles são, na verdade, né, quase que releituras de outros contos bastante populares na época, né? Não todos, mas muitos deles, certo? Então, a gente tem esse quadro. Só que, vejam, não é meramente o ato de o que a literatura pura e simples me dá. A alegria de participar de uma realidade possível. Tá? Essa é a minha conclusão. Aí, novamente, é isso que eu tô pensando. Aí, há outras pessoas, aí tem gente muito melhor do que eu para falar sobre isso, né? Sei que já teve, né, filósofos, pessoas dedicadas, né, que podem... Vocês têm aí, por exemplo, né, vocês querem saber mesmo sobre isso com profundidade, assim, né, terminem de ver o vídeo aqui, veja o vídeo até o final, curte aí, né, assina ali, se torna inscrito do canal, mas depois vai lá na página do professor Rodrigo Gurgel, que vai ter muito conteúdo nesse sentido. Mas a impressão que eu tenho dessas coisas todas é isso. A literatura nos faz participar da alegria de vivenciar a experiência de uma outra realidade humana possível, ainda quando ela nos leva para mundos fantásticos, né? Mundos possíveis não são mundos atuais, certo? Mas onde é que eles me dão uma experiência verdadeiramente humana? Quando eles me propõem, mesmo que diante de dragões, não interessa se eu estou diante de um dragão encantado por uma bruxa ou se eu estou diante de uma revolta numa fábrica em Birmingham no século XIX. Tanto numa enrascada como na outra, eu tenho que, de fato, né, estar diante do sentimento e das atitudes humanas, né, possíveis e reais, diante de uma grande enrascada. Seja ela de uma coisa que não existe no mundo atual, seja ela de uma coisa que existe, que está diante de uma revolta, de pessoas bravas e assim por diante, certo? E a alegria de participar disso é o quê? É o fato, né, de nós vermos, né, o ser humano, né, agindo como ele é e naquilo me deslumbrando diante das possibilidades, pensando em como eu faria aquilo também. Porque é uma coisa, né, quase que automática. O que eu ia fazer no lugar desse cara? Né? E a gente vai bater palma quando ele fizer o que a gente ia fazer, ou a gente vai, né, deplorar mas como é que ele me fez essa besteira, né? Ou então a gente vai se maravilhar quando o autor nos pega no pulo e faz o seu personagem ter uma atitude, né, que nós nem concordamos nem discordamos, mas que é uma grande novidade, que amplia o nosso mundo possível. Aí tá uma das maravilhas da imaginação e mesmo, né, daquilo que instiga a literatura, ele aumenta a nossa possibilidade de pensar em possibilidades, né, no mundo atual, certo? Então esse é o grande barato, esse é o legal, essa é a grande brincadeira da coisa toda, tá? Então, é isso. E na sequência disso, o que pode acontecer se eu colocar um método para isso, e esse método pode ser simplesmente me sentar na relva embaixo de uma árvore e comer uma maçã enquanto eu penso sobre isso. Aí eu não estou pensando, eu não estou lendo o livro, eu estou pensando nas experiências que eu tive com o livro, certo? Eu posso talvez tirar dali algumas consequências e até mesmo sistematizar essas consequências que eu tirei, tá? Então, esse que é o grande ponto. É uma possibilidade que existe dentro, tá, do minha leitura de literatura. Tá? Ou seja, é que é a mesma coisa que você vai fazer, e aí é que a história da arte imitando a vida, certo? Mas é que é a mesma coisa que você vai fazer quando você passou por uma situação extraordinariamente motivadora, vou chamar assim, tá? Para bem e para mal, certo? Imagina que você acabou de sair de uma enrascada aonde se as coisas tivessem ido para algum lado e vai ser mais impactante quanto mais fácil for ter ido para esse lado, certo? Você se salva, era para você morrer, você não morre, tá? A velha história, né, da pessoa que perdeu o embarque do navio que afunda, que perdeu o embarque no avião que explode, assim por diante, tá? Bom, é um fato acontecido na sua vida, que perfeitamente você pode, opa, legal, né? Que bom que eu não explodi, que bom que eu não morri. E assim por diante, certo? Me escapei dessas. E vida que segue. Ou eu posso ser o cara que eu penso, putz, cara, mas se eu tivesse feito como eu queria e tinha planejado, era para mim estar morto agora. E eu posso me deparar com essa questão de que, cara, como agem forças no mundo que independem do meu planejamento, mas da qual depende, né, o bom sucesso ou o mau sucesso de muitos dos projetos que eu tenho na cabeça. E aí o sujeito pode começar a se pensar também qual é o tamanho do meu poder. Será que eu sou tão autossuficiente quanto eu imagino? Será que e o que foi? Será que foi o mero acaso que me salvou, né, dessa catástrofe? Ou existe uma providência, né,
que desejava que eu continuasse vivo, por isso colocou ali os impedimentos para fazer esse embarque fatal, certo? E a partir dali eu posso fazer minha reflexão e ir muito longe em cima disso. A história de vários santos são relacionados com esse tipo de coisa, certo? Né? Existem figuras, né, que diante da morte dos seus senhores, né, vem a repugnância da morte, da putrefação do corpo, e diz, meu Deus, eu ofereci minha vida a servir isso aqui que agora está sendo comido pelos vermes, né? Não quero servir mais um senhor que possa morrer. E aí decide largar tudo e se tornar um religioso. São Bruno, que alguns dizem, né, que teria ouvido a alma, né, do seu um dos grandes mestres, né, da escola em que ele frequentava, né, revelando que estava condenado no inferno. Ele pensou, meu Deus, um homem de tanta ciência assim, né, perdeu-se, o que sobra para mim? Tô fora, vou, né, fazer aqui a cartucha, ficar aqui no meu canto rezando, trabalhando, não quero nada com nada, né? Quero é tudo com o tudo, certo? Então, vou lá me dedicar a isso. Por quê? Porque esses homens pegam uma experiência fundamental, uma experiência, né, e tiram dela o suco, tá? Isso é uma possibilidade, certo? Então, a literatura pode nos gerar uma emoção, que não gere mais nada além disso, ou essa emoção pode balançar as estruturas que a gente tem para depois nós pensarmos, né, sobre a vida que nós estamos levando e, sobretudo, a vida que queremos levar dali para frente, certo? Esse movimento da conversão. E aí, eu estou diante aqui de um texto do Chesterton, falado, dito tudo isso, né, toda essa larga introdução, certo? Depois até tinha que botar ali, né, ó, a coisa grossa começa mesmo é onde? Aí bota um minuto lá. Pessoal, quem está nos acompanhando lá, se não está acompanhando, acompanha, por favor, certo? No Instagram. O nosso trabalho, né? Eu faço lives lá 3 vezes por semana, geralmente, certo? Onde eu tô tentando, né, falar de alguns temas que se relacionam com esse livro aqui, que é A Esfera e a Cruz, publicado, né? Publicado pela nossa querida Sociedade Chesterton Brasil, certo? Com ótimos prefácios, comentários e pós-fácios do nosso, né, amigo, colaborador, e grande intelectual também, né? Intelectual no melhor sentido da palavra, que é o Henrique Elves, tá? E me impressionou, lá no começo da leitura já, a experiência que o Chesterton descreve da grande rascada de um personagem que entra numa grande rascada aqui. Se você tem medo, não quero saber nada do livro, Rodrigo, eu quero ler, tudo bem, né? Eu acredito que até agora você já teve, né, algumas ideias interessantes para matutar aí, vai lá ler o livro e depois volta, né? Mas se você não tem problema com isso, eu até estou selecionando, né, temas ali, quando eu falo nas lives, relacionados, mas não temas que descrevem o livro ou que estão dando resenha. Não estou fazendo resenha de capítulo. Eu estou pegando um tema que foi instigado pelo livro e conversando com vocês sobre, né, vida, universo e tudo mais a partir desse tema, tá? Que é um pouco agora isso. E para dizer isso, o Chesterton, ele é um literato de direito pleno. Ele é um literato que nos entrega isso. Ele nos entrega esta alegria de um mundo verossímil, diferente do mundo que nós conhecemos, ou pelo menos diferente da vida que nós levamos. Tá? Então ele não está fazendo simplesmente parábola, certo? Ele não está simplesmente contando histórias de literatura porque quer nos exemplificar aquilo que ele nos disse em Ortodoxia, Grandes Trivialidades, os artigos lá do Essencial, Padre, e assim por diante, tá? Então é isso. E aí ele vai falar o seguinte: apesar de muitos anos de seu ascetismo, ou por causa dele, quem sabe, o Padre Michael era um velhinho muito saudável. Dependurado do braço de pedra sobre o vazio nauseante, compreendeu com aquele desinteresse mortiço que domina o cérebro dos que estão em perigo a contradição eterna e desesperançada contida na própria ideia de coragem. Como era velhinho e saudável, não dava muita importância à saúde. Sentiu como todo homem no momento extremo do máximo terror, que o maior perigo daquela situação era o próprio terror. A única proteção que podia ter estava numa frieza equivalente à temerariedade e uma temeridade quase equivalente à arrogância suicida. Sua única e desesperada chance de sair vivo dali estava em não desejar viver a todo custo. Talvez pudesse encontrar os pontos de apoio na tremenda fachada vertical daquele prédio, se não lhe importasse encontrar pontos de apoio ali. Se fosse irresponsável, talvez escapasse. Se fosse prudente, ficaria pendurado onde estava, até cair da cruz como uma pedra.
E essa contradição ficou se repetindo em sua mente, uma antinomia tão grande, tão conspícua, como a imensa contradição da cruz. Ele se lembrou de que muitas vezes tinha ouvido as palavras: quem perder a sua vida por mim, há de achá-la. Lembrou-se, com uma espécie de estranha piedade, de que essa frase sempre foi interpretada como perder a vida física para salvar a espiritual. Mas agora ele sabia a verdade conhecida por todos os guerreiros, caçadores e alpinistas, isto é, que mesmo a sua vida animal só podia ser salva mediante uma forte disposição a perdê-la. Alguns considerarão improvável que uma alma humana dependurada sobre o vazio ficasse pensando a respeito de inconsistências filosóficas. Mas é arriscado ser dogmático acerca de tais estados extremos. Frequentemente eles produzem certa atividade inútil e desalentada de intelecto. Um pensamento divorciado, não só da esperança, mas também de todo o desejo. E se é impossível ser dogmático acerca desses estados, mais impossível ainda é descrevê-los. Ao espasmo de sanidade e clareza na mente de Michael, que acabamos de descrever, sucedeu um espasmo de terror elementar, o terror do animal, que em nós que considera o universo inteiro como inimigo, que quando vitorioso não tem misericórdia e assim não tem esperança quando derrotado. Não é possível descrever em palavras humanas aqueles 10 minutos de terror. Contudo, naquelas trevas de condenação voltou a nascer uma aurora estranha em cores pálidas de cinza e prata. E é mais impossível ainda descrever a resignação ou certeza definitiva. Trata-se de algo mais estranho que o próprio inferno. Talvez sejam os últimos dos segredos de Deus. Na crise mais aguda de uma angústia incurável, subitamente se abate sobre o homem a serenidade de um contentamento insano. Não é esperança, pois esperança é quebradiça e romântica. Sempre preocupada com o futuro, tal sensação é completa e se concentra no presente. Não é fé, pois a fé é por natureza feroz, como se fosse ao mesmo tempo duvidosa e desafiante. Mas esta sensação é apenas uma satisfação. Não é conhecimento, pois o intelecto não parece participar dela. Nem é, como certamente diriam os idiotas modernos, simples sensação de anestesia ou paralisia negativa das energias da tristeza. Pois não é nada negativo em nenhum aspecto. É tão positiva quanto a boa notícia. Em certo sentido, é de fato boa notícia. Dá a impressão de que há praticamente uma igualdade entre as coisas. Algum ponto de equilíbrio de todas as contingências possíveis. Algo que normalmente não poderíamos conhecer sem nos tornarmos indiferentes ao bem e ao mal, mas algo que às vezes nos é mostrado por um instante como último auxílio em nossa agonia final. Certamente Michael não poderia fornecer nenhum relato racional dessa satisfação vasta e desprovida de significado. Sentiu como uma lucidez meio simplória que lá estava a cruz, que lá estava a esfera e o domo, também, que ele ia descer dali e que não lhe importava nem um pouco se ia morrer ou não. Aquela sensação misteriosa durou bastante para que ele desse início à medonha descida e o forçou a continuar descendo. 6 vezes, porém, antes que ele chegasse à mais alta das galerias exteriores, o terror o abateu sobre ele como uma tempestade alada de sombras e trovão. Quando chegou ao primeiro ponto seguro, quase sentiu, como se estivesse bêbado, que tinha 2 cabeças. Uma era a alma, descuidada e eficiente, e a outra, que enxergava o perigo como se fosse um mapa detalhado da morte. Era sábia, prevenida e inútil. Ele havia imaginado que teria de descer aos poucos ao longo de toda a fachada do prédio. Quando por fim saltou na galeria superior, ainda se sentiu tão longe do globo terrestre como se apenas tivesse caído do sol para a lua. Fez uma pausa arfando na galeria de baixo da esfera e avançou alguns metros. Pessoal, então, aqui eu paro, tá? E o que eu quero chamar a atenção nessa leitura? O Chesterton ele faz um esforço, tá? Que pode ser mais ou menos verdadeiro. Eu nunca passei pela situação específica, que é uma situação de vida ou morte, tá? Que esse personagem está passando. Mas eu já passei por alguns terrores na vida, né? E é curioso que parece que em algumas situações que a gente pensa que a gente vai ficar absolutamente apavorado ou ter uma atitude histérica, parece que acontece isso. É o que muitas pessoas vão descrever para nós, né? Que entra ali uma série de instintos de sobrevivência que acabam aclareando a cabeça do sujeito, fazem ele colocar em primeiro lugar, né, a próxima coisa seguinte a fazer para se salvar, certo? E
ele vai nos dar algo que é muito curioso e interessante, que é esse fato, e isso é uma virada maravilhosa, que ele nos traz, né, como um elemento absolutamente não necessário de ser filosofado, mas que pode ser filosofado, e que ao mesmo tempo, sem precisar virar uma grande reflexão dentro da própria obra, já nos dá algo a que pensar durante muito tempo, e ao mesmo tempo ajuda a gente a entender, né, a experiência em si. Ele vai nos fazer entrar, através do que ele diz aqui, dentro do que é essa experiência desse personagem, que é dizer o seguinte: os grandes aventureiros, as pessoas que por ofício estão sempre colocando sua vida em perigo, sabem que se pensarem no perigo que estão sofrendo, elas certamente sucumbirão. Tem uma hora que a mente do homem ela tem que abstrair daquilo que faz para poder fazer aquilo que está fazendo bem. Tem uma hora que, na verdade, as melhores coisas que nós fazemos, nós vamos perceber que elas já são quase como uma segunda natureza, certo? E a gente vai perceber isso em vários momentos. Podemos pegar uma coisa muito menos transcendente ou mesmo perigosa ou grandiosa, que é, por exemplo, os craques de futebol. Quem é que acha, né, que um Ronaldinho, que um Messi, que um Neymar, que um Mbappé, sei lá, o craque que você queira pensar aí, certo? Raciocina milimetricamente o que vai fazer ou a jogada genial que vai acabar se dando. Na verdade, o que acontece é que ele se encontra na situação entre ele e a bola e o adversário. E a partir dali, o corpo simplesmente faz o que sabe para superar aquela dificuldade, certo? Só que existe um destemor a ser vencido na raiz desse conhecimento. Esse é um ponto interessantíssimo, ou seja, qualquer pessoa que fique com medo de se machucar, com medo de falhar, com medo de passar vergonha e assim por diante, né, já está derrotado em qualquer ofício que queira desempenhar, né, com maestria, certo? Porque o maestro justamente é aquela pessoa que decidiu abrir mão do medo de morrer em favor da glória de realizar bem a arte ao qual se dedica, tá? Então, e assim é que se ganha a vida, né? E é interessante porque o Chesterton vai trazer um dado do Evangelho e ele necessariamente não vai, né, dizer nada de tão espiritual assim para nós. Tem grandes implicações espirituais isso aqui, certo? Mas isso aqui não, eu posso ser, né, um ateu, simplesmente, certo? Ou seja, uma pessoa, um materialista que não vê nada de transcendente no universo e qualquer palavra de qualquer significado de transcendência para ele vai ser algo simplesmente estético ou mental. E ele, muito provavelmente, vai poder tranquilamente concordar com isso aqui. Pode dar os motivos que queira, certo? Então isso é interessante. Isso é uma das coisas, né, que os grandes literatos fazem. Pegar um elemento dado na língua, que nós conhecemos em determinado lugar, e trazer para um outro contexto, né? E sem tirar o sentido verdadeiro ou o sentido primário daquela frase, ele nos ajuda, né, a perceber que as grandes palavras, elas servem para resolver mais de um problema, tá? E aí também mostra uma coisa interessantíssima, que é, né, o valor fantástico, né, do texto do Evangelho, independente da fé que a pessoa tenha, quanta coisa condensado, né, numa frase que talvez, dependendo da edição da Bíblia, não ocupe nenhuma linha, tá? Então é mais ou menos isso, certo? A partir dessa breve leitura, dessa reflexão que eu fiz, espero que eu tenha ajudado você a perceber o quanto Chesterton vale a pena enquanto literato, tá? Quer discordar do Chesterton de tudo? Fique à vontade. Mas se faça esse favor a si mesmo, de conhecer a literatura de Chesterton, que está aí largamente publicada, e especialmente, eu acredito que eu acho que a casa que mais publica literatura de Chesterton somos nós, tá? Eu sei que tem outra editora também publicando bastante Chesterton, mas a literatura de Chesterton aqui faz muito sucesso, várias obras, às vezes até de literatura menos conhecida de Chesterton, estão sendo publicadas pela Sociedade Chesterton Brasil, né? O Poeta Lunáticos, Taberna Ambulante, né? O Clube de Negócios Estranhos, e assim vai, várias outras obras, Na Esfera e a Cruz, O Homem que Era Quinta-feira, e assim vai, um monte de coisa, tá? Então, se aproxime da literatura de Chesterton, dá um pulinho lá, na loja da Sociedade Chesterton Brasil e escolha qual é o lugar pelo qual você quer começar. Esfera e a Cruz, Padre Brown, Homem que Era Quinta-feira. Faça a sua escolha e dê esse presente a você mesmo. Como dizia Jorge Luiz Borges, para ele a literatura era uma forma de felicidade e nenhum outro autor deu tantas horas felizes para ele como Chesterton. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.